O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Oh Senhor, como nós estamos gratos a Ti, Pai, pela Tua bondade. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, Pai, porque a Sua bondade, Pai, ela é manifesta em nossas vidas. Nós podemos experimentar todos os dias do Teu amor e da Tua fidelidade. O Senhor é longânimo, o Senhor é tardio em se irar. E nós sabemos, Pai, que muitos ainda não experimentaram, muitos ainda não Te conhecem. Mas nós cremos, Pai, no Teu poder, na Tua unção, para alcançarmos cada vez mais pessoas, para experimentar desse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Eu Te dou graças em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Aleluia. Que bom que você está aqui. Hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, conhecer mais as propostas de Deus para as nossas vidas. Estamos vivendo um tempo de campanha política, onde há muitas promessas, mas eu quero dizer para você nessa noite que você deve ficar com as promessas do Senhor, pois Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele fala na sua palavra, que vela sobre a sua palavra para que se cumpra. Você sabe o que é velar, amados? Nós conhecemos velar, geralmente velar alguém num velório. E geralmente quando alguém está no velório, fica ali todo mundo ao redor dele, com os olhos voltados para ele. E sabe, mas Deus está com seus olhos voltados para a sua palavra. Se alguém decidir a crer na palavra de Deus, Ele está pronto para fazer cumprir na sua vida. Amém? Por isso eu me alegro com a possibilidade, com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor para você. Assim como também ministrar para mim mesmo, porque antes de ministrar para você, eu ministro para mim mesmo. A palavra é ministrada ao meu coração e eu me alegro com isso, eu me fortaleço com isso. Eu tenho crescido por conta da palavra do Senhor na minha vida. E eu acredito que isso também vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos à palavra do Senhor. Algumas pessoas hoje não puderam vir para o culto, mas nós cremos no poder de Deus, que opera em todas as coisas, em todas as situações. E eu sei que pessoas que têm se desanimado, mas o Espírito Santo do Senhor vai fortalecer elas, para que elas possam ver quão maravilhoso é estar aqui nesse lugar. Sabe, amados, eu já experimentei pouquíssimas vezes mesmo, de não ir a um culto, ficar em casa. Mas sabe aquela inquietação que ficava dentro de mim? Será o que foi que aconteceu no culto hoje? Será qual foi a palavra? E, amados, é muito ruim não vir. Eu confesso que não é por uma religiosidade, mas a cada vez que nós estamos aqui diante da palavra, diante dos irmãos, junto com os irmãos, algo é acrescentado à nossa vida. Amém? Então eu fico assim, sabe? Eu não consigo nem me imaginar mais hoje, saber que está tendo um culto na igreja e eu estar em casa. Eu não consigo mais. Eu sei que tem pessoas que ainda é normal isso, mais tranquilo. Mas por quê? Porque hoje eu sei de quão maravilhoso é essa palavra. Ah, mas eu não posso ouvir essa palavra em casa? Pode. Mas para mim, não sei para você, para mim não é a mesma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e graças a Deus pela tecnologia, eu tenho me alimentado muito através de ministrações de outros lugares. Às vezes eu saio daqui, estou aqui ministrando, mas chego em casa, ainda vou ouvir às vezes a mensagem que pregaram em Juazeiro, que pregaram em Petrolina, em Campina Grande, em outros lugares, e eu vou me fortalecer com aquilo, mas não é a mesma coisa de que eu estar aqui olhando para você. Amém? Isso é maravilhoso. Por quê, amados? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membro. Amém? E eu me alegro com a presença de outro membro também. E os membros, eles são para isso, para servir um ao outro. Então eu sou tocado pela sua vida, eu toco também a sua vida com a unção que está sobre a minha vida. E assim nós vamos crescendo e avançando. Amém? E esses dias eu falei e nós vamos estar vacinando a todos, amém? E vou continuar com isso realmente, porque nós precisamos estar, nos prevenindo. Eu gosto muito das instruções, eu gostava muito das instruções que meu avô me dava, Ele sempre dizia:
um homem prevenido é um homem seguro, né? E nós devemos nos prevenir, né? A prevenção, ela é antes, já está dizendo, é pré, né? Então, a vacina, ela é isso também, é antes que as coisas aconteçam. O remédio a gente toma quando já estamos com sintomas, né? Mas a vacina você toma antes mesmo de sentir. Para quê? Para se prevenir. Eu acredito que se há um ano atrás todo mundo soubesse que existia uma vacina para o coronavírus e se soubesse o tamanho do perigo, né, do estrago que ele ia fazer, todo mundo teria se vacinado. Mas eu já percebi uma coisa, amados, que quando a vacina, por ela ser antes, ninguém sabe por que você está se vacinando. Não é assim? Vou vacinar por conta disso, as pessoas não sabem. E você já percebeu que dá trabalho as campanhas de vacinação? Eu fico olhando no natural mesmo, né? As pessoas aí, a mídia faz campanha, o governo faz campanha, faz de tudo, faz mutirão, faz aquela força-tarefa para vacinar a todos. Mas nem todos vão lá se vacinar, né? Por quê? Porque ainda não viu a coisa acontecendo. Depois ele vai dizer assim, se eu soubesse, eu teria feito aquilo. Eu acredito que agora uma situação que nem o coronavírus, depois que surgir uma vacina, todo mundo vai querer se vacinar. Por quê? Todo mundo já viu a realidade, né, da situação. Amém? E o que eu quero dizer para você é que eu não quero que você experimente das realidades, né, de não estar vacinado, ou seja, de não estar prevenido na palavra de Deus e para as coisas que você vai enfrentar, né? E esses dias nós estamos falando e há muitas situações em que nós podemos ser pegos de surpresa se nós não conhecermos bem a palavra, as instruções do Senhor. Tem coisas na Bíblia, amados, que às vezes a gente olha e a gente não sabe por que está lá. Só quando você vai estudar e meditar um pouco é que você vai entender por que aquilo está lá. Quem aqui já encontrou coisas erradas na Bíblia? Sim ou não? Tem coisas que fizeram, foram coisas erradas que fizeram. E às vezes a gente se pergunta, por que Deus permitiu isso estar escrito? O que está escrito lá errado, amados, algumas coisas de ruim que aconteceram, não é para você tomar para a sua vida, é para nós tomarmos como exemplo e não querer mais aquilo. É para nos preparar, nos prevenir, para não passar mais por aquilo. Amém? E hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, capítulo de número 24. 1 Samuel 24. Nós vamos ler esse texto que está aqui e vamos tentar entender algumas coisas aqui. Eu quero estar falando nessa noite com você. É um culto de ensino, mas eu quero ensinar você a como você tomar cuidado, a se prevenir com as ciladas, com as armadilhas do inimigo para a nossa vida. Amém? 1 Samuel, capítulo número 24, diz assim, ó. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo, eis que Davi está no deserto. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Verso 6. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Eu queria que você prestasse atenção que em alguns pontos vai ter Senhor com S maiúsculo, e em outros lugares vai ter Senhor com S minúsculo. Amém? O S maiúsculo está falando de Deus. E o S minúsculo está falando do rei. Porque quando se refere ao Senhor, né, Deus fala Yahvé. Então, me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o ungido
do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois meu pai vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me matares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após que saiu o rei de Israel, a quem persegues? Um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mas justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Tu mostrastes hoje que procedestes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então Davi jurou a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aleluia! Ao olharmos para esse texto, amados, nós vemos aqui uma história bem interessante. Primeiro, Saul, ele sabe que Davi está no deserto e ele vai perseguir Davi. Amém? Mas Davi, ao descobrir que Saul está perseguindo ele tem uma oportunidade. Saul está dormindo, ele vai até Saul e corta a orla das vestes dele, e depois Saul levanta, e o que me chama a atenção, Davi, chama Saul a uma certa distância. Davi já conhecia esse camarada, e ele chama para o meu rei, se prostra diante dele, e mostra que teve a oportunidade de mostrar ele, ou de matar ele, enfim, e o final da história parece tudo feliz, sim ou não? Porque Saul, disse que reconhece que agora ele ia ser rei grande depois dele, e que ele fez o bem, porque poupou a vida dele. Saul pede que Davi faça um juramento que não vai destruir a descendência dele, coisa e tal, e parece, se a gente ficasse por aqui, parecia que a história estava maravilhosa, Mas para quem conhece a história de Davi, essa batalha entre Davi e Saul é algo bem terrível que a gente vê na Bíblia, que eu digo, meu Deus, por que essa história está aqui? Sabe? Duas pessoas travaram uma batalha assim, ferrada, um contra o outro mesmo. Na verdade, um contra
o outro sem o outro reagir, né? Porque Davi teve a oportunidade de matar. Mas o que é que eu quero falar aqui hoje? Que é mais uma história, mais um homem na Bíblia que nós podemos nos espelhar na vida dele. Amém? Na vida de Davi. E na de Saul podemos nos espelhar também. Para quê? Para a gente não fazer o que ele fez. Mas como nós estamos falando nesses dias, amados, sobre vacinar você, sobre prevenir você com o cuidado das ofensas, com as ofensas. Na semana passada nós vimos a história de José. Semana passada não, essa semana, não foi que nós falamos sobre José. E José, quem foi os próprios inimigos de José, ou aqueles que ofenderam José? Foi a sua própria família. Amém? E aqui, amados, o que eu vejo na história de Davi, e hoje eu como um pastor, eu fico imaginando se eu tivesse encontrado um líder como esse, né? Ou seja, aquele que seria para te ajudar na tua vida, na tua caminhada, no teu chamado, no teu propósito, aquele agora se torna o seu perseguidor. Pensa que negócio brabo. Então, como começou a história de Davi, amados, né? Nós sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel, o povo pediu um rei, e Deus não queria, mas o povo pediu. Deus, né, falou com o profeta Samuel, para que Samuel levantasse um rei, levantou um rei, Saul, e Saul se tornou um rei de Israel, mas um rei não muito bem visto, né, aprontou um monte de coisas erradas, e as coisas começaram a acontecer errado, de forma ao contrário, e esse homem passou a ser alguém perturbado, né? E nós conhecemos a história quando Davi, de fato, aparece na história, né? Que foi quando Davi enfrentou um gigante, né? O Golias. Saul já era rei de Israel e diante de uma situação estava lá um exército desafiando o outro, mas na verdade um homem que se levanta e começa a desafiar o rei de Israel, o exército de Israel, o exército do Deus vivo. E Saul está à frente do exército, ele está à frente ali do comando, mas ele não sabe como lidar com aquela situação, ele não vê como enfrentar aquele exército adversário, estava em ponto de batalha, e Davi, né, vai lá, enviado para ir lá levar comida àqueles camaradas que estão lá, e quando ele chega lá, ele se depara com alguém que está desafiando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Amém? E eu costumo dizer que Davi, ele chegou naquele lugar ali e ele viu um problema, mas não como um problema, como uma oportunidade. Amém? Quantos sabem que Davi matou Golias? Amém? Isso todo mundo já sabe, né? Mas como diz Davi, que um dia parou para a mãe dele e disse: mãe, como é o nome do homem que eu matei? O meu filho mais novo, né? Ele disse: como é o nome do homem que eu matei? E a Natália disse: o quê, menino? Que conversa é essa? Não, mas é aquele homem que o Davi matou na Bíblia. Ah, sei, Golias, né? E aí nós vemos, amados, já o poder de Deus sobre um homem que foi levantado rei, porém ele ainda não era rei, né? Depois Deus fala com o profeta Samuel, né? Deus já não está mais com Saul, fala com Samuel para levantar um rei para Israel. E Samuel, acho que pelas características que ele levantou Saul, né? Porque a Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito. E ele chega na casa de Jessé, né? E eu digo que é o profeta das aparências, né? E você vê que é um profeta guiado por Deus, mas ali ele se confundiu, que ele começou a querer levantar os bonitões. E a Bíblia diz que Deus não escolhe agora um rei segundo as aparências, né? Mas segundo o coração. E nós vimos que Davi é levantado a rei, né? Um homem segundo o coração de Deus. E aqui nesse momento, Davi tem uma oportunidade, diante de uma situação, de resolver um problema que não só afetaria a ele. Amém? Sabe, amados, que algumas vezes nós vamos ser levantados para resolver situações que não vai afetar só a mim, mas que vai afetar a muitos. Porque se aquele exército vencesse, todos iam, né, ser derrotados, os que sobrassem iam ser escravos do outro exército, porque esse era o pacto, né? Quem perdesse ia ser servo do outro. E Davi chega ali e vê aquela situação e diz: epa, peraí, tem uma oportunidade aqui. Mas, amado, uma das coisas que todo mundo geralmente conta,
a história de Davi, uma história maravilhosa, trazendo essa passagem de Davi enfrentando o Golias. Mas o que as pessoas, na maioria das vezes, não reparam é que, uma vez que Davi enfrentou um problema, ele criou agora um grande problema para a vida dele. Não pelo exército adversário, mas por aquele que poderia ser o seu parceiro, por aquele que poderia ser, né, alguém que ia ajudar, trazer ele para perto e promover crescimento. Davi pergunta o que ganharia com aquilo e começa a fazer um relatório das coisas. Uma delas, né, era se casar com a filha do rei. Então, para alguém que tem um chamado e de repente agora uma oportunidade de se casar com a filha do rei, né, a oportunidade está bem mais próxima. Era igual hoje alguém que de repente Deus coloca debaixo de uma liderança, no meu caso, seria eu, e de repente tem algo de promessa que se ele vencesse, ele casaria com a minha filha. Então, no mínimo, ele ia ser meu genro, né? Então, ia ficar bem mais próximo. Mas, amados, acontece algo bem depois. Davi enfrenta o Golias, mata o Golias, e de repente, né, vai entrando Davi na cidade e um monte de mulheres começa a fazer umas algazarras, uma euforia, começa a fazer uma festa e a engrandecer o nome de Davi, que Saul tinha matado 1000, né? Era 1000, e Davi tinha matado 10.000. E aí onde começa agora o problema, porque tinha um homem que já estava, né, já tinha caído da graça, ele já não estava mais debaixo da unção, e agora quando ele vê Davi sendo engrandecido, o povo exaltando o nome de Davi, Saul agora fica irado, fica enfurecido com isso, e daí começa uma perseguição. Amém? E o contexto da história, amados, vai contar, chega a parte que Saul manda chamar Davi, né? Davi era um tocador de harpa, ele era um pastor de ovelhas, mas também ele era músico, ele tocava harpa. E chegou um ponto que Saul estava tão perturbado, que ele precisava de alguém que tocasse para aliviar ele, né? Eu quero já ressaltar para vocês, depois, se vocês forem ler esse texto, vai dizer que é um espírito maligno enviado de Deus, mas não é da parte de Deus, amém? Está lá escrito dessa forma, mas por quê? Quem foi que escreveu? Quem falou isso foi os servos de Saul. Então, não é um espírito enviado de Deus, é um espírito que perturbava Saul, mas não é enviado de Deus. Pastor, isso está escrito lá dizendo que é. Nós precisamos prestar atenção nisso. Como é culto de ensino, eu já estou, né, preparando você para isso. Que se você for ler, lá vai estar escrito dessa forma. E um espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul. Mas hoje, graças a Deus, que eu já sei que não era da parte de Deus, porque Deus não envia espírito maligno nenhum para perturbar ninguém. Amém? Mas enfim, Saul precisava agora de alguém que aliviasse as atormentas deles, aquelas opressões que aquele espírito clamava. Mas tem uma situação que Davi está lá tocando e de repente ele manda lá uma flecha, ele queria pregar Davi lá na parede com aquela lança e Davi se desvia. Mas aí, amados, você começa a perceber as atitudes, as ações de Davi, o que é que ele faz. Amém? Então, o que eu quero dizer para você é que ao você resolver um problema, se prepare porque possa ser que se levante um problema maior na sua vida. Nenhum amém. Oh, glória a Deus, saiu ali. Porque é assim que funciona, amados. Não é Deus que traz. Amém? Não é Deus que traz uma situação para nós. Mas quem aqui já tentou nadar contra a correnteza? Nadar a favor é fácil, amado. É só você se controlar e deixar a água te levar. Quem aqui já teve em meio a uma multidão bem grande, de repente a multidão começa a ir numa direção e você começa a querer ir ao contrário? Alguém já tentou? Carnaval, né? Também. Graças a Deus que eu não tenho mais isso. Então, amados, hoje nós estamos, a Bíblia diz que nós estamos na contramão do mundo, amém? Então as coisas não são a nosso favor, elas são contrárias a nós mesmos. Então quando você vai na mesma direção, vai tudo bem.
a favor da correnteza, vai indo. Agora, quando você muda, amados, além da correnteza, saiba que de vez em quando essa correnteza vem arrastando alguns barceiros, alguns entulhos, e você vai ter que se livrar daqueles entulhos mesmo contra a correnteza. E aqui é o que acontece com Davi. Davi se associa, se coloca, né, debaixo de uma liderança, mas de uma liderança má, que já tinha caído, que já não estava mais na graça, e já alguém que a Bíblia diz que já era perturbado, mas Deus, né, chamou Davi, e ele entendeu também o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Uma das coisas que ele aprendeu a fazer foi guardar o seu coração. E aí, amados, nessa situação, quando o rei vê as mulheres, né, elogiando Davi, porque Davi tinha sido um guerreiro mais potente, tinha matado mais do que Saul, ele se enfurece. E agora ele começa uma perseguição acirrada. Você lembra que no texto que nós lemos, diz que quando Saul soube que Davi estava no deserto, ele chamou 3.000 homens. Estava com vontade de matar ou não estava? Amados, alguém que vai perseguir alguém. Você já teve 3.000 homens perseguindo você? O cara mata um gigante que está ameaçando o exército de Israel. E agora, só porque alguém celebra isso, a vitória. Eu gosto daquela música de Ludmilla Ferber, né, que ele fala, né? O cuidado após uma vitória. E às vezes, amados, a gente vence um obstáculo, e fala, eita, agora, tá vendo aí, eu estou poderoso. Aí você nem se dá conta do que está por vir. Eu acredito que quando Davi viu aquele ali, rapaz, está vendo aí, glória a Deus. A Bíblia não fala se ele se engrandeceu ou se não, mas alguém que estava com o coração ferido, alguém que estava ofendido, agora se tornou uma ameaça para a vida de Davi. Então, amados, o que é que eu vejo aqui? Você, eu acredito, dos que estão aqui, ninguém nunca experimentou alguém te perseguir para matar. Eu nunca fui, amados. Mas, amados, eu comecei a olhar para isso e eu comecei a pensar, meu Deus, é por isso que a gente precisa olhar para as Escrituras e meditar na palavra. Alguém que é perseguido por morte, porque alguém que sai com 3.000 homens valente, ele não vai querer só bater um papo com ele, não, ele vai para matar. E eu não sei nem porque, agora é porque Davi, ele disse, se ele matou um tanto daquele, a gente tem que ir bem preparado, né? Porque Davi também tinha o seu exército. Mas o que eu vejo, amados, Davi, ele agora tem a oportunidade, porque Saul dormiu próximo a Davi, naquela caverna, e enquanto ele estava dormindo, todos os seus homens dormindo, Davi tem a oportunidade de quê? De matar aquele camarada. Só que Davi entendeu quem era Saul, né? E ele fala, que ele diz que tem a oportunidade, mas que ele chegou a ficar com o coração doendo, só porque cortou as orlas das vestes de Saul. Mas Saul, amados, ele não desiste, ele continua perturbando, ele continua perseguindo, e ele quer, porque quer, acabar com a vida de Davi. Eu queria que você abrisse novamente comigo agora, no mesmo 1 Samuel, no capítulo de número 26. Aleluia. É só mais uns capítulos para frente. Capítulo 26. Olha o que nós vamos encontrar aqui, ó. Versículo número 1 diz assim: E vieram os ifeus a Saul, a Gibear, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilar, de fronte a Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilar, de estar de frente a Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner,
filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros. E Saul e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo deitava-se ao redor dele. Olha o versículo de número 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Era ou não era um inimigo? Ele era, sim, amados, um inimigo que perseguia Davi. Aí Abissai diz assim: deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido e ficou inocente. Amados, esse texto aqui, mais uma vez, traz para nós o que é esse homem de coração segundo Deus. Ele desce mais uma vez, e a Bíblia está deixando claro que ele é inimigo de Davi, sim ou não? Ele vinha novamente, ele soube que Davi estava novamente num determinado lugar, e eles vêm para matar. Mas, mais uma vez, ele vacila, ele dorme, todo o seu povo estão dormindo, e Davi, e eu vejo aqui, amados, a confiança que Davi tinha em Deus. Porque eu não sei como você agiria. Se eu mandei os espias e sabia que o meu maior inimigo, com 3.000 homens, estavam chegando perto, o que eu ia fazer? Eu ia correr para mais longe, sim ou não? Mas Davi não, desce à noite e chama: quem quer descer lá comigo? E ele vai mais uma vez ao encontro de Saul. E o que eu acho interessante aqui, porque tinha um camarada aqui que gostava de matar, que estava com Davi. Abissai vira para Davi e diz: Davi, olha, a oportunidade agora diante de ti. Ele está dormindo, Deus te entregou, é a oportunidade, a hora é essa. Eu só quero uma coisa, autoriza? Ele diz assim, né, que ele diz que, no verso 8, ele diz: deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei uma segunda vez. Abissai está dizendo: olha, a raiva que eu estou com desse camarada, se você permitir, Davi, vai ser uma flechada só, vai ser uma lançada só. Eu garanto que não vai precisar nem repetir uma segunda vez, porque de uma vez só eu vou enfiar ele na terra com a lança. Mas Davi, amados, mais uma vez ele disse a Abissai: não faça nenhum mal a esse homem. Por quê? Porque quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente. O que é que Davi estava vendo aqui, amados? Esse texto é um texto maravilhoso que nós podemos extrair daqui muitas coisas. A primeira coisa é que Davi guardava o seu coração, e ele sabia que ele não podia deixar mágoa entrar no seu coração, pois ele tinha sido levantado a rei de Israel. Amém? Ungido, e ele sabia que ele tinha um reino para governar. Então, e ele já podia ver o que estava no coração de Saul. Por conta de quê? Por conta de ofensas que deixou entrar no seu coração. Mas também nós vemos aqui que ele entendeu que aquele que o Senhor levanta é o Senhor que trata com ele. Amém? Isso é uma lição, amados, isso é um texto maravilhoso que traz para a nossa vida que nós não devemos querer resolver problemas sobre as nossas lideranças, sobre os nossos líderes. Se eles têm alguma coisa de errado, o Senhor que resolva com eles. Amados, Davi tinha razão ou não tinha de matar esse cara? Por quê? Ele podia usar isso em legítima defesa. Saul estava disposto a tirar a vida dele. Ele não queria nem acabar com o chamado dele, ele queria acabar com a vida mesmo, com a vida dele. E Davi tem a oportunidade de fazer isso. Mas outra coisa é que Davi tem um entendimento, ele sabe quem é que está fazendo Saul fazer aquilo. E aqui, amados, ele diz assim, olha:
quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. No verso 10 ele diz assim: disse mais Davi: vive o Senhor o ferirá, o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se e ninguém houve que visse, nem o que advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. Aqui eu vejo, amados, que Davi era precavido, amém? Ele sabia que não dava para confiar muito de perto com Saul, da situação como ele estava, e também ele estava com 3.000 homens ao seu redor. Mas ele mantém-se uma distância segura, e agora, mais uma vez, diz que Davi bradou ao povo, e Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Veja o que é que Davi faz aqui ainda. Davi se põe à distância, e Davi agora está fazendo o quê? Chamando a atenção daquele que guardava a vida do seu inimigo. Ele está dando uma exortada neles aqui. Diz: ei, como é que você se porta desse jeito? Diante de uma situação dessa. Eu fui lá, eu tive a oportunidade de matar Saul e tu nem viu o que estava acontecendo. Hoje ele está dizendo: você é um caba muito fraco para guardar um rei. Amém? Estão entendendo isso? E ele dá aqui uma exortada ainda em Abner, dizendo sobre isso. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: é minha voz, ó rei, meu senhor. Você percebe, amados, que Davi não muda. Ele não deixa de considerar o que ele era. Ele continua chamando de meu rei e do meu senhor, meu rei e meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? Que maldade se acha em minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens malditos, seja perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a te fazer mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leva. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, essa história de Davi é uma história que nós podemos, ter grande proveito dela. Nós podemos olhar muitas coisas da vida de Davi. Claro que ele cometeu os seus encalços, seus erros, mas ele era um homem que entendia o que era a honra,
ele entendia o que era alguém levantado por Deus, mas ele também entendia uma armadilha que estava sempre proposta diante dele, e ele se portou da melhor forma possível que alguém podia fazer isso na face da terra. Eu não sei, amados, hoje eu fico olhando para a humanidade, e diante das situações que às vezes a gente vê acontecer, pessoas se ferem com tão pouca coisa. Porque aqui o que é o contexto que nós devemos olhar aqui e tirar algo para a nossa vida. Que não era qualquer pessoa. Saul era aquele que deveria, preparar Davi, né? Que deveria colocar ele, ensinar ele da melhor forma, porque ele ia ser o sucessor de Saul em Israel. Mas não, amados, ele agora começa a perseguir. Isso me chama a atenção para algumas coisas, que essa situação foi cada vez mais preparando Davi, deixando ele cada vez mais afiado. Amém? Como líderes hoje que o Senhor coloca em nossas vidas, eu gosto de dizer que muitas vezes você vai ter o que alimenta, mas você vai ter aquele que te afia. Amém? E uma das coisas que nós podemos tirar de lição dessa história de Davi é que é isso, não importa. Tem gente que diz, um dia desse uma pessoa falou comigo e disse, eu estou me preparando para eu corrigir o meu líder. Eu digo, se eu fosse você, caía fora disso. Porque o seu líder tem líder, ele disse, tem. Digo, pois cabe ao líder dele corrigir ele, não você. Cabe a você obedecer. Ah, mas ele está fazendo algo errado. Digo, mas não é você que vai corrigir a ele. Sabia disso, amados? Eu só não posso obedecer para ele pedir para eu fazer alguma coisa errada e eu já sei que é certo. Amém? Isso eu não sou obrigado a obedecer a ele. Mas no que se diz respeito a corrigir, a querer exortar, ou dizer que ele está errado, ou perseguir ele, não cabe a mim, amados. Eu tenho meu pastor, amo meu pastor, mas se ele hoje fizer alguma coisa errado, cabe à liderança dele. Outra coisa, não cabe a mim chegar à liderança acima dele para entregar aquilo que ele está fazendo. Amém? Cabe a mim me submeter, colocar diante do Senhor, entregar tudo ao Senhor, deixar que o Senhor resolva essa situação. E infelizmente hoje, amados, no meio cristão, principalmente quando se fala de liderança, a história de Davi é uma história que dá para a gente extrair muitas coisas sobre isso, mas eu creio que todos nós um dia vamos estar debaixo de alguma autoridade, sim ou não? Até mesmo porque você é uma autoridade, para você ser uma autoridade, você tem que estar submisso a uma outra autoridade. Então, eu quero dizer para você nessa noite, vacinar você, prevenir você, já com essa relação à ofensa num contexto geral, mas principalmente quando se trata de líderes. Nós estamos aqui, nós estamos construindo uma grande obra para o Senhor. Eu sei que nós vamos levantar líderes aqui. Talvez um dia você vai ser líder, mas talvez por um momento você vai ser liderado. E uma das coisas que nós devemos aprender é que Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas com um propósito de nos ajudar. Mas nem sempre essas pessoas elas vão agir da forma como Deus gostaria que elas agissem. Mas saiba que você vai prestar conta da sua vida individualmente diante do Senhor. Amém? Você não vai poder usar. Eu aprendi isso, amados, isso foi muito forte para mim, que, por exemplo, eu não vou poder. Davi teve ou não teve a chance de um dia ele chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, também olha o líder que o Senhor me deu. O cara queria me matar. O cara me perseguiu a vida inteira, até o dia que morreu. Ele tinha essa oportunidade, mas ele tentou de todas as formas e se livrou disso, administrou isso da melhor forma possível. Então, nós também vamos poder fazer isso. Amém? Então, como eu falei, as lideranças, elas são postas em nossas vidas, e hoje eu vejo muito isso, principalmente no chamado pastoral, né? Eu costumo dizer que hoje, geralmente no ministério é assim, é o pastor para alimentar e a mulher do pastor para afiar você. Amém? Eu pude ver isso, amados, por exemplo, a minha liderança. Luciana, infelizmente, muita gente às vezes olha para ela e não entende qual é o papel dela. O papel dela é nos afiar mesmo, sabe? Pastor, ele nos alimenta, ele traz as instruções, mas ela é que mais corrige, ela é que mais às vezes chega e vai direcionando aquelas coisas. Mas se a gente não tomar cuidado com isso, é um perigo. É um perigo. Eu quero fechar essa mensagem justamente com isso. Por exemplo, passei por essa experiência, estou falando de uma experiência que eu vivi.
O meu pastor, ele sempre corrigiu na palavra, ele sempre corrige enquanto está no púlpito, falando na palavra, e é tudo mais tranquilo. Mas eu me lembro que quando eu fui chamado para o diaconato, lá em Juazeiro, Luciana, ela me chamou no gabinete, e ela falou algo que não foi agradável para mim, naquele momento. Eram correções, eram instruções que precisavam fazer, mas da forma como ela falou, parecia que ela estava contra mim. Mas o que eu entendi, na hora eu entendi isso, e eu estou falando isso para você porque isso já foi bênçãos para a minha vida, amém? Não visgar a ofensa, não ficar ofendido, porque ela não me ofendeu. Esse caso que nós vimos aqui agora, houve ofensa, sim ou não? Mas mesmo assim ele não se ofendeu. No meu caso foi diferente, ela não me ofendeu, mas eu me ofendi com aquilo, mas eu não fiquei ofendido. Eu aprendi que ela era aquela que ia me afiar. Eu tinha agora o preparo do alimento e tinha aquela que ia me afiar. E com aquilo dali eu guardei o meu coração, e até que o momento que, através da palavra, eu pude resolver aquilo, e graças a Deus, isso me trouxe crescimento. Amém? Então, o que nós podemos aprender hoje, nessa noite? Que você, amados, se prepare, porque uma vez que você resolve uma situação, provavelmente, às vezes, você vai ter que resolver uma situação para alguém. Eu já percebi que tem pessoas que não gostam de resolver um problema das outras pessoas, né? Por quê? Porque geralmente vai acontecer isso. Você resolve um problema, aquela pessoa que você resolveu o problema vê que você foi fiel naquilo e agora se torna uma afronta para ela. Aquela pessoa se torna um perseguidor seu. Amém? Mas como eu falei na terça-feira, eu fechei com o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E esse texto vem há um tempo saltando no meu coração, que nós não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Não nos cansemos de fazer o bem. Sempre que tiver uma oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Você viu quantas oportunidades Davi teve de fazer o mal? Mas ele, em todas elas, ele preferiu fazer o quê? O bem. Mesmo sofrendo danos, mesmo continuando com a perseguição, porque Davi podia acabar com a perseguição dele ali, amados. Mas ele não perdeu a oportunidade. Foi assim com toda a situação que se levantou na vida dele. Ele nunca perdeu a oportunidade de fazer o bem. Eu quero dizer para você nessa noite, por mais difícil que pareça, por mais, desafiador que pareça ser, ou que seja para você, não desperdice essa oportunidade. Amém? Eu quero alegrar você nessa noite, se você ainda não se alegrou com essa mensagem. É que o Senhor, Ele está olhando para você. Ele está vendo o seu comportamento. Ele está vendo o quanto você está decidido a cumprir com a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus é isso. Eu acho que essa semana eu vi a Eugênio postou alguma coisa nos stories lá e algumas versões ela fica bem mais clara, né? Que quando Jesus falou, diz, agora eu vos digo que ameis os vossos inimigos. Então Jesus não estava falando de algo novo, né? Porque Davi já estava lá. Você conseguiria chamar de meu rei, meu senhor, meu pastor, aquele que está com vontade de te matar? Ainda bem que a gente é sincero, o coração, eu também não tenho não, gente. Mas, amados, essa é a vontade do Senhor, mas isso é você experimentar do amor, da bondade do Senhor. Se você prestar atenção nos salmos de Davi, você vai ver isso sempre, que muitas vezes ele se levantava falando das perseguições, mas depois ele reconhecia, até com a própria alma dele, ele começava a botar a alma dele no lugar, quieta a minha alma, porque está inquieta, porque está perturbada, porque ele confiava na bondade, na grandeza, no amor do Senhor. Amém? Você aprendeu algo nessa noite? Você recebeu algo em seu coração? É uma história, amados, que para você pegar aí, só para ilustrar, eu tenho que fazer esse apanhado. Mas de muitas passagens que você vai ver aqui na história aqui de Davi, você vai ver que é um aprendizado muito bom para as nossas vidas. Eu me alegro demais com a história desse homem, porque ele entendeu desde quando ele estava lá atrás. A Bíblia não deixa isso claro, mas eu vejo alguém, amados, que desde o princípio, desde o início, ele era alguém meio que esquecido, meio que posto de lado. Certo que ele estava trabalhando,
Mas quando Samuel chega para ungir, né, inclusive, ele não está ali. Nem o pai se dá conta que ainda tinha mais um filho. Não sei que eram muitos, né, mas ele estava meio que de parte, ou pela aparência, pelo jeito dele, né? O próprio pai não via que aquele camarada podia ser aquele que tem o perfil para ser rei de Israel. Mas, amados, o que me alegra é isso, é que Deus ele precisa ver o nosso coração. Amém? E não as aparências externas, não as coisas externas. E ali você vê que Davi, parece desde o início, ele era meio que esquecido, meio que posto ali. Mas não importa, Deus é fiel à sua palavra. Amém? Deus é fiel às nossas atitudes. Deus ele não vê as nossas aparências, ele vê o nosso coração. E se você permanecer com o seu coração alinhado com a vontade de Deus, com certeza, no momento certo, você vai colher, como em Gálatas 6:9 diz, que no momento certo, nós colheremos as nossas promessas. Amém? Glória a Deus. Quantos sabem que ainda tem promessa de Davi para se cumprir? Amém? Ele já morreu, mas ainda existe coisas que foram estabelecidas na palavra do Senhor que ainda vão se cumprir, literalmente ainda. Amém? Glória a Deus. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito que nos inspira. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e que pode nos guiar a toda a verdade, pode nos dar direção de como guardar o nosso coração, de como nós devemos agir diante dos nossos inimigos, de como nós podemos nos comportar na contramão do mundo, que nós não venhamos a murmurar, que nós não venhamos a de repente abrir a nossa boca para perguntar: cadê Deus? Por que Deus não faz isso? Por que essa situação ainda continua acontecendo comigo? Eu quero dizer nessa noite para você que quanto mais você olha para o Senhor, quanto mais você fica pronto, mais coisas vão acontecer para nos afrontar, para tentar nos impedir de avançar. Mas em todas elas você é mais do que vencedor. Jesus não estava mentindo na sua palavra, porque Ele já sabe, se você permanecer dessa forma, em todas elas, você vai vencer. A palavra do Senhor diz que todas as coisas, não algumas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia. Então,